Boa noite, está a começar o telejornal da TVS. A eliminação de inconsistências e ambiguidades nas leis eleitorais do país e a transformação da Comissão Eleitoral Nacional no órgão permanente foram algumas recomendações deixadas esta terça-feira pela Missão de Observação Eleitoral da União Europeia. A apresentação do relatório final sobre as eleições legislativas, autárquicas e regional de 2022 aconteceu esta terça-feira. Foram 22 recomendações deixadas pela Missão de Observação Eleitoral da União Europeia na apresentação do relatório final das eleições de 2022. 6 dessas recomendações foram destacadas como prioritárias para melhorar as eleições futuras no país. Eliminar algumas inconsistências e ambiguidades que detectamos nas leis eleitorais em vigor, transformar a Comissão Eleitoral Nacional num órgão permanente, para reforçar o seu profissionalismo, integridade e responsabilização em todas as fases do processo eleitoral, estabelecer um mecanismo fiável, económico, para atualizar o recenseamento eleitoral, que, como sabem, nestas últimas eleições não foi atualizado. A introdução e aplicação de limites claros de despesas de campanha também faz parte das recomendações. Aplicar as proibições já existentes de financiamento de campanhas e de partidos por parte de pessoas e empresas estrangeiras. No entanto, percebendo a dificuldade de uma proibição absoluta neste domínio, recomendamos que possa ser considerada a possibilidade de um financiamento estrangeiro, desde que esta seja limitado e transparente. Introduzir e aplicar limites claros nas despesas de campanha, exigindo relatórios periódicos a partidos e candidatos e assegurar a independência política dos meios de comunicação social estatais, introduzindo legislação que garanta um processo de seleção transparente dos seus gestores de topo, bem como um mecanismo de financiamento claro e eficaz. A Missão de Observação da União Europeia destacou o empenho dos cidadãos nas eleições de 2022. Os cidadãos e cidadãs de São Tomé e Príncipe demonstraram o seu empenho na consolidação democrática do país, com uma forte influência às urnas, e fomos testemunhas do seu entusiasmo nesse dia e da sua esperança também no futuro. Espero verdadeiramente que a presença da Missão de Observação Eleitoral da União constitua um sinal de amizade e laços de toda a União Europeia com São Tomé e Príncipe. Está marcada para a próxima sexta-feira uma mesa redonda com representantes da sociedade civil, partidos políticos, organizações internacionais e especialistas eleitorais para a discussão em detalhes dessas recomendações. Antes da apresentação do relatório final, a equipa de observação eleitoral da União Europeia esteve na Assembleia Nacional. O momento serviu para entregar a Presidente da Assembleia Nacional, Selmira Sacramento, e aos líderes das bancadas parlamentares uma cópia do relatório final sobre as últimas eleições legislativas, autárquicas e regional. Entregar à Sra. Presidente da Assembleia e a todos os líderes parlamentares com que tivemos oportunidade de reunir o relatório da Missão de Observação Eleitoral, cujo conteúdo será revelado e disponibilizado a todas as cidadãs e cidadãos de São Tomé e Príncipe na conferência de imprensa que decorrerá daqui a pouco mais de uma hora.
E podes revelar o conteúdo do relatório? Não, não posso. Esse será revelado na conferência de imprensa que decorrerá daqui a pouco e onde estarei disponível para responder a todas as questões da comunicação social, que naturalmente tem sempre um papel fundamental, teve durante a campanha eleitoral e tem agora na divulgação do relatório, que queremos seja conhecido de todas as cidadãs e cidadãos e não apenas das autoridades eleitas, seja esta Assembleia, seja o Governo, com quem também já tivemos oportunidade de falar. A União Europeia vai continuar a acompanhar a investigação dos acontecimentos de 25 de novembro. A promessa foi dada aos familiares das vítimas pela chefe da missão de observação eleitoral da União Europeia, Maria Manuel Leitão Marques. Na apresentação do relatório final sobre as últimas eleições legislativas, autárquicas e regional da Missão de Observação da União Europeia, estiveram presentes na sala familiares das vítimas dos acontecimentos de 25 de novembro. Estes pediram a intervenção da União Europeia neste processo. E até agora não estamos a ver nada. Ninguém nos diz nada até agora, neste momento. Então, queríamos pedir que pelo menos a União Europeia nos ajude com a justiça. Da parte da União Europeia há uma grande preocupação e uma grande atenção para que a investigação sobre o que se passou seja feita com a maior independência e os resultados sejam aqueles que o povo de Santo Tomé deseja, espera e merece. Serviços públicos digitais, vale a pena. Este foi o tema de uma conferência sobre a modernização da administração pública preferida na segunda-feira pela eurodeputada Maria Marques. O evento decorreu nas instalações do Banco Central de São Tomé e Príncipe e serviu para partilhar experiência com o objetivo de contribuir para a definição de políticas da administração pública mais apropriadas para São Tomé e Príncipe. Esta conferência sobre a modernização da administração pública serviu para a promotora do projeto de modernização dos serviços públicos de Portugal, a eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques, partilhar a sua experiência com São Tomé e Príncipe. Para que as empresas tenham um ambiente de negócio mais favorável e não percam tanto tempo com a burocracia. Todos nós não gostamos de esperar na fila de um serviço público, gostamos de ser atendidos com um sorriso, gostamos que nos digam sim e não que nos digam não é possível, volte mais tarde. Foi esse o objetivo, foi partilhar a minha experiência a convite da senhora Ministra responsável pelo tema. Hoje recebo-a como professora catedrática, como ex-ministra e como eurodeputada, mas mais do que os títulos, que poderia ainda dizer mais, recebemos conhecimento e experiência de excelência, de quem sabe, de quem demonstrou saber fazer e de quem conseguiu que Portugal, em poucos anos, avançasse de uma forma extraordinária para um modelo de e-governance dos mais avançados. A conferência, que decorreu no anfiteatro do Banco Central, surge no momento em que a administração pública de São Tomé e Príncipe exige uma intervenção transformadora e urgente. No que se refere à organização e funcionamento dos serviços públicos santomenses, estes resumem-se em burocrático, modelo obsoleto, caro, moroso, espaço propício para clientelismo, corrupção, recompensa política, completamente distante da real essência da administração pública e do seu papel no funcionamento do Estado, na promoção de investimento e das iniciativas privadas, bem como na sua missão primitiva de satisfazer as necessidades da coletividade. Mas também tem aqui alguns aspectos que é preciso acautelar no que toca às condições de infraestruturação,
capacidade também de conectividade, pessoas que pouco a pouco temos que ir preparando, mas do modo em geral o Estado, no seu todo, trabalhamos para que seja um processo progressivo. E se perguntar a qualquer cidadão português se valeu a pena o Simplex, ele vai lhe dizer que sim. Espero que um dia aqui em São Tomé sejam os cidadãos são-tomenses a dizer o mesmo. Essa radiografia rápida insere situações críticas que obriga os diversos atores e o governo a agirem. Uma reflexão profunda da real situação e das diversas interligações, impulsionando-nos a buscar soluções que não sejam paliativas, mas sim substanciais e profundas. A realidade mundial demonstra-nos que a informatização, quando bem concebida e implementada, é uma via execuível para a transformação da administração pública e, nessa matéria, São Tomé e Príncipe, de maneira isolada e, por conseguinte, sem impacto global, tem desenvolvido algumas ferramentas de gestão informática. Segundo a ministra, a visão deste projeto vai ao encontro dos objetivos do terceiro eixo do programa do governo sobre a boa governação e a reforma administrativa. A tarefa é árdua, com inúmeros obstáculos e grandes desafios ao nível da qualidade e ou quantidade de infraestruturas, particularmente energia, internet e edifícios públicos, da literacia informática, dos recursos humanos especializados, dos meios financeiros. Entretanto, reafirmamos o compromisso do 18º Governo Constitucional em fazer as reformas. Cientes de que o estado atual da administração pública impera a evolução de qualquer outro setor, continuaremos a desenvolver atividades que promovam reflexões sobre os assuntos importantes e que ajudem na mudança da mentalidade e promovam o envolvimento dos parceiros de desenvolvimento internacional e regional, multilateral e bilateral na melhoria do setor público. O Banco Central acolhe a conferência sobre a modernização da administração pública. Marcaram presença representantes dos órgãos legislativos, executivo, de controlo, dirigentes e gestores da administração pública, central, regional e distrital. Os deputados da Assembleia Nacional iniciaram esta terça-feira um ciclo de formação sobre o Orçamento Geral do Estado. Nesses 2 dias estarão em debate temas como ciclo orçamental, transparência orçamental e manuseamento do Orçamento Geral do Estado. A abertura do evento foi feita pelo vice-presidente da Assembleia Nacional, Abenildo de Oliveira. A Comissão dos Assuntos Econômicos, Financeiros e do Orçamento da Assembleia Nacional organizou uma ação de formação com vista a capacitar os deputados e técnicos para melhor desempenho da tríplice função. Na nossa tríplice função, a de representar, de legislar e de fiscalizar, de que orçamento estamos a falar? Que orçamento queremos? Como podemos exigir a transparência no ato de fiscalização da ação do Governo no capítulo da execução orçamental? Estas questões levaram o vice-presidente da Assembleia a comparar o orçamento a uma bússola. Tal como a bússola, o Orçamento Geral do Estado é um instrumento de orientação que permite ao Governo fazer previsões econômicas de receitas e despesas públicas. Fazer e manter um bom orçamento é essencial para haver o controle das finanças e do planeamento. Entretanto, é necessário saber manuseá-lo como suporte para tomar decisões quando necessário. Para o presidente da segunda comissão permanente, os módulos da formação são suficientes para que os deputados estejam em condições de lidar com o orçamento. No momento, nós achamos que esses 3 módulos são essenciais para que mesmo um deputado que pela primeira vez está na Assembleia Nacional poder estar preparado para lidar com o Orçamento Geral do Estado. Pegar neste documento, analisá-lo, estudá-lo, apreciá-lo e depois, no momento da votação, votar em consciência também, né? Porque se ele não
ter a capacidade de poder fazer esta análise do orçamento. Isto, de acordo com os vários módulos, nós estamos agora no ciclo. Depois vamos ver também uma outra questão essencial na matéria orçamental, que é os princípios orçamentais, o princípio da transparência orçamental. O orçamento, ao chegar à Assembleia Nacional, os deputados têm que saber qual é as várias rubricas, quem suporta, quem vai nos ajudar. Por isso é que fala-se do princípio da transparência. Tem que ser uma coisa transparente. A formação tem duração de 3 dias e espera-se que no final todos os deputados e os técnicos da Assembleia estarão aptos para lidar com o Orçamento Geral do Estado. Eu trouxe uma pequena definição. A Ministra dos Direitos da Mulher, Maria de Pina Delgado, reuniu-se esta terça-feira com a equipa do Sistema das Nações Unidas. O objetivo foi rever, com o referido parceiro, projetos ligados às mulheres e crianças, para além de receber subsídios para dinamizar os trabalhos do seu Ministério. Estiveram no encontro representantes de todas as agências que compõem o sistema das Nações Unidas no país. Nesta frente, foram passados em revista todos os projetos que o sistema das Nações Unidas tem para as mulheres e crianças em São Tomé e Príncipe. O momento serviu também para a partilha de informações, ideias e recolha de contributos que possam dinamizar as ações do Ministério dos Direitos da Mulher. Este diálogo entre as agências, o sistema das Nações Unidas e o Ministério. Acho que vai ser como a primeira vez que fazemos esse tipo de reunião. E acho que também está dentro de uma melhor coordenação das ações do sistema das Nações. Em vez de fazer reuniões bilaterais diretamente, fazemos uma reunião de coordenação entre todas as agências das Nações Unidas. Para nós, Nações Unidas, a questão de género, direitos das mulheres, é um tema transversal, que é um tema que está no trabalho de todas as agências das Nações Unidas aqui em São Tomé e Príncipe. E também está no novo quadro de cooperação que foi assinado no mês de novembro do ano passado e que agora é o novo quadro de ações entre Nações Unidas e o governo São Tomé e Príncipe. O objetivo é alavancar, é dar os primeiros passos do Ministério, porque o Ministério é um Ministério novo, então nós temos que estar elencada, temos que estar forte para poder criar o edifício edificado para melhor apresentar o Ministério na sociedade e também para a família, mulheres e crianças. Tratou-se do primeiro encontro entre as partes em que Maria Milagre de Pina fez questão de apresentar a estrutura do seu ministério, que espera vir a cumprir com o objetivo da sua criação. Foi muito satisfatório esse encontro, consegui alcançar o meu objetivo, que é, por outra parte, o apoio das Nações Unidas para quanto ao Ministério do Direito da Mulher. Esse encontro é taxativamente para divulgação do Ministério, a estrutura do Ministério, também colher subsídios para o desenvolvimento posterior dos projetos. Ainda não falamos diretamente dos projetos, mas sim das áreas que o Ministério tem em conta. Nós temos o Ministério, a direção de empoderamento e também promoção da mulher. Temos a área que é da proteção social, solidariedade e família, que hoje está dentro do programa da orgânica do Ministério, e também a política, também que encontra a direção, que é a direção do empoderamento, que hoje nós temos que suportar e que é de uma mais-valia, que é a proteção social, que tem a ver com deficientes, crianças e também a família, que é uma nossa luta que nós vamos a seguir daqui para frente. É de grande valia a contribuição de todos e o apoio demonstrado nesse encontro. Uma sociedade sem alimentação. O encontro decorreu no Instituto Nacional para a Promoção de Gênero. As taxas de prevalência de hipertensão e diabetes em São Tomé e Príncipe são muito altas. A informação consta de um estudo sobre referidas doenças, realizado pelo Programa de Doenças Não Transmissíveis, cujos dados preliminares
foram divulgados esta terça-feira num workshop nas instalações do Sistema das Nações Unidas. Os estudos mostram que no país, nos últimos tempos, tinham havido aumentos significativos de pessoas diabéticas e hipertensas, uma situação preocupante e que chamou a atenção dos presentes neste workshop organizado com o propósito de divulgar os dados preliminares em Cascata sobre a diabetes e hipertensão. As taxas de prevalência de hipertensão são muito altas em São Tomé, estamos a falar de uma taxa de 30%. E para diabetes de 8,7%, se não me falha a memória, não é? São dados do país. Então, com isso, propôs-se, com dados de hipertensão tão elevados, propôs-se que o país realizasse um estudo em Cascata para ver, de facto, qual é o nível de seguimento dos doentes diabéticos e hipertensos. O país vive o problema de saúde, que uma das notificações que nós vemos nos livros de registro é aumento de casos das hipertensões e surgimento das diabetes. De acordo com Emília Monteiro, a taxa de hipertensão arterial e a diabetes é muito alta no país. Dos 100% dos pacientes, apenas 3 cumprem devidamente o tratamento. Saber desses hipertensos que nós temos, quantos têm conhecimento da doença, desses que têm conhecimento da doença, quantos estão a ser tratados e desses que estão a ser tratados, quantos estão a ser tratados corretamente, ou seja, estão com níveis de atenção normal, não é? Esse é o objetivo, portanto, igualmente para diabetes. É esse o estudo que nós fizemos. E o estudo praticamente deu-nos... É um pouco preocupante, para não dizer alarmante, mas do número de pessoas que se está com diagnóstico de hipertensão e diabetes, mais ou menos 3 a 4% é que estão a seguir de forma correta o tratamento. Isso é o importante desse estudo. Somente 3%, ou seja, estamos a falar dos 100% diabéticos, somente 3 a 4% diabetes e hipertensão é que estão a ser corretamente tratados dentro do sistema. A diabetes pode causar o aumento da glicemia, provoca complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, a diabetes pode levar à morte. A ocorrência nos serviços, nas consultas, o que nós temos mais são as hipertensões e as diabetes. São o maior número de casos que nós temos no livro do registro, a nível de todas as consultas, em todos os postos de saúde, as áreas de saúde. Por isso que estamos num alerta vermelho em relação a essas doenças, então há necessidade de nós trabalharmos nisso afincadamente, de forma a inverter a situação. Quando vamos ver, por exemplo, as mortes, então temos as causas da morte. O que é que vamos ver? São doenças essas a ver com coração, né? Com a hipertensão e coisas. Então, uma população jovem, a tendência de aumento desses casos quer dizer que alguma coisa não vai bem. Se não vai bem, perder a sua de 30, 40 anos, por ter um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, com lesões. Então, isso preocupa a toda a gente. O uso de vitaminas, proteínas, verduras e legumes são fundamentais para uma boa saúde. Os alimentos nós devemos usar tudo. Um diabético usa tudo, mas a quantidade que ele deve usar, é isso que está em causa. Mas quando os olhos veem, quer levar tudo, quer pôr tudo no estômago. Então, essa disciplina que nós temos que ter, a forma correta de encarar as coisas, é isso que nós temos que ter. Emília Monteiro deixou algumas recomendações à população santomense. Alimentação e atividade física, para não dizer um estilo de vida que abrange praticamente tudo, não é? A diminuição do consumo de álcool, que é muito alto aqui em São Tomé, o tabaco, que ainda não é bem um problema de saúde pública, mas já está, mas a obesidade, o sedentarismo, ou seja, as pessoas não praticarem um exercício físico ou não serem ativos. É importante que nós consciencializemos disso e que, de facto, seja o pilar para nós estarmos bem.
A prevenção é a melhor arma para combater essas doenças que ganham terreno na sociedade santomense. A empresa de água e eletricidade repousa o abastecimento de água potável ao hospital e à escola primária de Angulares. Os responsáveis da empresa presenciaram esta nova realidade para a alegria da população local. É o fim de um calvário que se arrasta há mais de 3 anos. O abastecimento de água potável ao hospital e à escola de Angulares deixou de ser uma preocupação para os responsáveis destas instituições. Queria agradecer à equipa de EMAI por esse gesto. Nós sabemos que a água em si é um bem muito precioso e é para dizer que nossas escolas já têm carência de água há cerca de 6 anos atrás. Tínhamos problema grave em relação à água aqui porque a água não corria no hospital. Graças à intervenção da equipa de EMAI, juntamente com o seu diretor, fizeram uma intervenção rápida, segura e graças a Deus nós temos água corrente em todos os cantos do Hospital de Cauê. A dificuldade no abastecimento de água a esta região do país se faz sentir em vários pontos, mas nesta primeira fase, a direção da água priorizou o hospital, a escola e algumas comunidades mais próximas do centro do distrito. Dado a dificuldade que nós encontramos, né, nessa região, a nível da rede de água ali, nós priorizamos a escola, o hospital, e posteriormente algumas comunidades, algumas regiões próximas. E com mais tempo nós vamos tentar chegar a Angulares, porque a água é bem precioso para todos. A reposição deste líquido a estas duas infraestruturas sociais muito importantes na vida da população foi possível graças a um esforço titânico da nova direção da EMAI. Nós, enquanto empresa de água e eletricidade EMAI, sob orientação do governo, que uma das políticas do governo é de facto olhar para esse sector importante, transversal, que é a água e energia às comunidades. Nesse caso em concreto, estamos cá em Angulares, com uma comunidade com problemas de água acrescida. Tivemos o cuidado de deslocar até cá, fazermos levantamento e deparamos com situações gravíssimas, dentre elas a situação de água para o hospital, maternidade e a escola primária. É nesse âmbito que nós rapidamente tivemos que intervir e nesse momento, depois de sensivelmente mais de 3 anos que não corria água nesses 2 estabelecimentos, hoje, felizmente, já conseguimos repor água a essas 2 infraestruturas fundamentais de um âmbito social muito importante, que de facto trouxe alegria à comunidade e a nossa contribuição basicamente foi devolvermos a alegria e esse bem precioso a essas 2 instituições. A empresa que neste momento também está com as baterias viradas para colmatar a reposição de água potável em Neves, pretende arrastar o seu raio de ação paulatinamente a todas as comunidades do país. Começamos aqui, a nossa ideia é para olhar para todos os distritos com a mesma atenção, um distrito de cada vez, e nós paulatinamente iremos focar em todos os distritos. Já estamos também a fazer intervenções em Neves, que é um distrito extremamente importante também e que depara-se com dificuldades acrescidas. Nesse momento, ontem, concluímos uma manutenção em Neves, iremos continuar, mas o objetivo-chave é abrangermos a todos os distritos e as comunidades em si que reclamam o serviço da EMAI, sempre estaremos presentes. Nos próximos tempos, uma das grandes prioridades da direção da EMAI será a melhoria de abastecimento de água nas redes mais críticas e repor o fornecimento a toda a população. O Vitória de Reboque pretende eleger uma nova direção à luz de um mega projeto já em carteira. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo presidente da mesa da Assembleia dos Reboquinos. Mas para já
o arranque da organização da Assembleia Geral Eletiva passa pela inscrição de novos sócios, assegurou Silo Santos. Uma inscrição de novos sócios para o Vitória de Reboque já está em curso depois de uma concertação entre a mesa da Assembleia e a direção executiva do Clube dos Reboquinos. Eu, presidente da minha Assembleia, em concertação com a direção executiva, nós programamos agora a inscrição de novos sócios para a possível realização da Assembleia. E também queremos atualizar os sócios existentes e bem como os respectivos pagamentos das cotas. Inscrição de novos sócios e o consequente pagamento das cotas que constituem o pontapé de saída para a realização da próxima Assembleia Geral Eletiva do Vitória de Reboque, segundo o Silo Santos, em entrevista esta terça-feira à TVS. E com base nisso, estamos em prevista a realização da Assembleia Eletiva, porque nós queremos eleger uma nova direção, ou talvez renovar aquela que existe, pronto, aquela que existe hoje já vem fazendo o seu trabalho. Talvez precisa de alguma motivação, talvez que ela possa vir ser reeleita ou talvez possa aparecer uma nova direção que queira dar continuidade, porque nós no Reboque temos um grande projeto que está em carteira, como vocês sabem, temos os nossos estádios que está a ser construído ou está a ser renovado, então temos em carteira, queremos eleger uma nova direção, talvez renovar aquela que existe, ganhar mais confiança por parte. Então, para as pessoas serem eleitas ou também elegerem, é necessário que elas sejam sócios, tenham as cotas regularizadas, para poderem ter esse direito de eleger ou serem eleitos. O presidente da mesa da Assembleia do Vitória do Reboque reconhece que o pagamento das cotas por parte dos sócios é sempre o calcanhar de Aquiles, mas ainda assim enaltece outros apoios para a sobrevivência do clube. O Vitória do Reboque também vive do apoio que há umas outras pessoas que por vezes nem são sócios que dão contribuição e também a parte de diretiva que também vem apoiando pronto com seus meios para a contribuição. Os sócios, pronto, todo mundo é sócio do Reboque, é adepto, mas pronto, quanto à relativa parte de pagamento de cota, nós sabemos que não só no Reboque, como em muitas outras associações ou outros clubes, é difícil as pessoas contribuírem. Pronto, sabem, no final se ganhou, está todo mundo satisfeito, se perdeu, estão descontentes, vai acusando isso ou aquele membro da direção que não está, mas pronto, nós queremos reunir todos, contribuir para sempre melhorar o nosso Vitória Futebol Clube do Reboque. Ainda sem uma data exata para a realização da próxima Assembleia Geral Eletiva, Silo Santos admite que esta reunião poderá acontecer dentro de 15 dias. O presidente da mesa da Assembleia do Clube Histórico do Vitória do Reboque apelou para uma maior unidade entre os reboquinos, pois qualquer apoio para o engrandecimento do Vitória do Reboque será sempre bem-vindo. Na Ilha do Príncipe, a BirdLife promoveu, junto aos vários representantes de organizações, o jogo de tabuleiro designado Dukunomolé Jogo Consciência, um exercício usado para planeamento de estratégias de políticas a médio e longo prazos de setores estruturantes do desenvolvimento do país. O referido exercício em forma de jogo em tabuleiro é uma metodologia implementada e criada pela BirdLife em parceria com a Universidade de Zurique, junto a diferentes organizações nacionais nos domínios da saúde, educação, turismo, de forma a uma melhor gestão das florestas. O Dukunomolé é um jogo de tabuleiro com o objetivo de promover a reflexão dos jogadores de como conciliar a procura pelos recursos naturais com a conservação da natureza. Ou seja, no jogo, os jogadores terão que jogar e serão deparados com vários desafios da utilização de recursos naturais. E vale a pena salientar que o Dukunomolé é uma metodologia que pode ser utilizada em vários setores estruturantes da sociedade. Pode ser ao nível da educação, ao nível da conservação. E com esses desafios eles terão que definir estratégias, soluções para dar resposta a estes problemas. Problemas estes inseridos em dois principais desafios.
Definir vários cenários que modelem as trajetórias de uso do solo. E com a definição desses cenários, nós passaremos a produzir recomendações que informem o desenvolvimento ou implementação de políticas de planejamento participativo do uso do solo em São Tomé. Então, a BirdLife pretende usar este jogo como uma ferramenta de sensibilização a vários níveis, quer escolar, quer institucional, mas também usar como uma ferramenta de advocacia ao nível mais alto. Isto, como exemplo, nós realizamos e praticamos o jogo com parceiros e atores a mais alto nível, como é o caso dos deputados da Assembleia Nacional. Um aprendizado diferente para estes formandos. Caracteriza esse jogo de extrema importância na medida que é um instrumento que nos ajuda a medir a posição em que nós estamos neste momento quanto à conservação da natureza, como estávamos a década antes e como devemos estar na década futura. Os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas ações para os bons efeitos daquilo que é a conservação da natureza e o desenvolvimento sustentável daquilo que são os recursos naturais dentro da Ilha do Príncipe e a São Tomé e Príncipe em geral. Foi uma atividade frutífera em que cada participante tem uma noção sobre o planejamento dos recursos florestais. Na gestão, do meu ponto de vista, uma visão estratégica em que a população está se a crescer. Então, daqui, obviamente, que a gestão deve ser utilizada de uma forma sustentável. De salientar que a BirdLife tem várias estratégias de implementação do jogo que inclui várias sessões de jogo em 2 ilhas para a formação de núcleos e criação de redes para posterior criação de facilitadores deste jogo do Kunumulé. E com esta informação concluímos a presente edição do Telejornal. Boa noite.